Isso é inclusive uma das coisas que a gente pode falar hoje, né? Como a gente vai falar do desafio do home office, os É, desafios do home office, um dos desafios é esse, né? Conexão na internet. pois tem sido um desafio, né? Eu estou aqui também fora do Rio já há mais de 2 meses e fui obrigado a fazer algumas modificações até ter um aparelho novo, tal, para me adequar aqui à dificuldade de sinal, né? Pois Mas é. é isso aí. Quantas pessoas passaram pelo mesmo, estão passando pelo mesmo problema, né? Estão Fora as passando, né? questões Até emocionais, as porque dificuldades. a questão não é nem só a conexão com a internet, mas também o hábito. A maioria das pessoas, grande maioria dos brasileiros, não sabe trabalhar pela internet. A gente não tem esse hábito, as empresas não têm esse hábito, até o estudo à distância no Brasil ainda está muito no começo, ainda é muito precário, né? As instituições ainda estão se adaptando, as pessoas ainda estão se adaptando. O brasileiro sabe usar muito bem rede social para curtir, para se divertir. Agora, para trabalhar, para pesquisar, para fazer atividades profissionais e acadêmicas, é um pouco mais delicado. Então, realmente, a maioria foi pego de surpresa. Eu acredito que hoje vai ser um papo bem legal, bem interessante, principalmente para quem não tinha esse hábito e de repente pode aqui pegar algumas dicas, né, de como aprimorar É. o trabalho durante esse período. Eu acho que isso que você está falando já é um início, né? Já é o início da conversa, porque eu me lembro até recentemente, quer dizer, antes da pandemia, o próprio uso da ferramenta como o WhatsApp, por exemplo, que ajuda muito no trabalho, né? Você trabalhar junto com os colegas, marcar reuniões e monitorar ensaios e atividades de agenda, ele é mal usado, né? Ele é usado de uma forma equivocada. As pessoas das gerações mais antigas tiveram, aliás, ainda tem muita dificuldade de entender a função do WhatsApp, né? E aí ficava um grupo de trabalho que servia para a instituição A, B ou C, repleta de bobagens, né? De mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. E quando a gente tinha que procurar uma mensagem importante sobre o evento, sobre a agenda e tal, não achava, né? E eu me lembro que eu fiquei irritado durante um bom tempo e pedindo aos administradores do grupo lá da associação, enfim, que resolvessem isso, porque as pessoas não sabiam usar, né? Então, tem Exatamente. uma adaptação também do tempo, né, da maturidade das pessoas para o uso desse tipo de coisa. E trabalhar em casa, a gente tem visto agora com a quarentena, que ao contrário do que se pensava, é mais difícil, se trabalha mais, num número de horas maior, né? E a quantidade de trabalho também é mais complexa, né? Então, é Exatamente. realmente um desafio importante, né? É. Inclusive, há poucos dias atrás, eu deixei algumas matérias aqui abertas para a gente encaixar aqui no assunto. Sim, Um mês atrás, saiu uma matéria na Bloomberg, lá nos Estados Unidos, falando que o trabalho em home office aumentou a carga horária em 3 horas por dia. Ou seja, as pessoas que trabalhavam, vamos botar aí a média do brasileiro, né? As 8 horas diárias, passaram a trabalhar 11 agora com o home ou office. mais, ou Ou mais. mais, ou mais. E aí, aqui tem dois pontos que eu vejo com muita clareza, porque eu trabalho em home office desde 2014. Então, eu já pude me adaptar. Agora, as pessoas estão sendo forçadas a isso, né? É diferente do meu caso, que foi por escolha, e eu passei por esse processo lá atrás, que muitas pessoas Sim, estão passando agora, de aprender a trabalhar com as ferramentas, de ajustar horário, de ajustar rotina, porque isso não é fácil. Agora, uma das coisas que tem acontecido, e isso tem saído em inúmeras matérias também, em revistas de negócios, de empresas, é que as pessoas, e principalmente as empresas, estão confundindo esse home office com ter acesso ao profissional 24 horas por dia. As coisas se confundem, porque você tem a vida pessoal e a vida profissional, que antes eram em dois ambientes separados, agora a gente tem tudo no mesmo ambiente. Isso é delicado, sim. isso é muito complicado.
Até eu vou citar aqui um caso, porque aí a gente entra especificamente no que você pode auxiliar nessa parte de Sim. saúde emocional. Há poucos dias atrás, uma amiga minha fez uma postagem no Instagram, onde na foto ela estava chorando, literalmente chorando. Você via que não era assim um fake de choro. Ela tiraram uma foto dela chorando e ela utilizou isso durante a postagem, onde ela falava que ela estava se sentindo tão sobrecarregada que ela não sabia mais o que fazer, porque ela trabalha fora, ela tem 2 filhos, crianças, tem um marido e tem a casa. Teve que dispensar a empregada, diarista, está trabalhando de casa porque a empresa colocou em home office. O patrão, o dono da empresa, esqueceu que existe horário de trabalho, então aumentou a pressão, aumentou a exigência de produtividade, ela passou a ter obrigatoriedade quase que de trabalhar o dia inteiro, e tem a exigência também dos filhos, que por estar em escola particular, os professores também aumentaram a demanda de atividade de casa. Tudo aquilo que eles faziam na escola, mais a atividade de casa, se concentrou, onde a mãe tem que tomar o papel de 6 professores, 5 professores diferentes, para ensinar coisas que muitas vezes a mãe e o pai não sabe, não se lembra, né? Porque é natural a gente não lembrar de algo que a gente estudou há 20, 30 anos atrás. E isso aumenta muito a pressão da pessoa. Ela tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser funcionária, tem que ser empregada doméstica, tem que ser professora, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Esse que é o Ao problema. mesmo tempo. E você não, e a gente perdeu a possibilidade de ter um momento de fuga, que poderia ser num barzinho com os amigos, que poderia ser na praia, que poderia ser em casa, num cinema. A gente perdeu isso. É Porque verdade. agora a gente está 24 horas por dia, pelo menos a maioria, né, ou deveria estar 24 horas por dia dentro de casa. E aí, o que que essa pessoa que está sobrecarregada pode fazer para conseguir ter um maior equilíbrio emocional? Sim, pois é. Olha, isso que você está falando, eu vejo assim, todo dia em consultório, né? Consultório virtual agora. Eis o problema, né? Se estabelecendo e que tem como consequência exatamente, por exemplo, quadros de ansiedade, né? E de estresse mesmo, né? Para você ter uma ideia, Diogo, eu, por exemplo, esse é o terceiro encontro assim de falando sobre esse assunto desde o início da quarentena, né? A gente teve oportunidade aqui do Fred Explica de falar para um programa lá de São Paulo, uma agenda cultural também sobre esse assunto, né? Para você ver como é que a demanda é enorme, né? E no início da pandemia também, no programa de rádio lá do Rio, amigos nossos, também que passaram a dedicar o programa exclusivamente a falar sobre a quarentena, né? E o que eu tenho falado, assim, como regra principal, é que não há regra, né? O que há é um bom senso de organização em cada caso é um caso, de fato, né? Cada família, cada ambiente. É muito difícil a gente pensar em fornecer dicas ou estratégias, né? De uma maneira mais generalizada, porque é muito diferente você ter uma casa onde de classe média, onde cada filho tem o seu quarto, né? E as coisas ficam um pouco mais viáveis nessa organização. É muito difícil se a gente comparar uma família que mora num cômodo só, né? Ou que precisa dividir um mesmo quarto e que precisam fazer a mesma atividade, precisam cada um fazer a sua atividade, né? Como é que vai ser essa divisão de espaço, de tempo, de ambiente, né? A tarefa do provedor, da provedora, que vai ficar misturada mesmo com seus papéis, né? De dona de casa, enfim. Então, é muito difícil. A gente está diante de um desafio, de fato, né? Um desafio que faz pressão, uma pressão maciça, né? Na cabeça das pessoas. E não é estranho que, no meio dessa situação toda, apesar da gente estar fazendo um esforço, né, para ajudar e
e abrir esses canais de conversas, de encontros e de ajuda, não mesmo assim, é inevitável o surgimento do que a galera lá da Associação Brasileira de Psiquiatria está chamando de quarta onda, que são os efeitos psicológicos, né, as consequências que vão surgir na nossa saúde mental em função de toda essa mudança, né, a pressão, a reinvenção desses momentos de lazer que são fundamentais para a nossa saúde mental, né, Exato. e do confinamento, que naturalmente muda o nosso organismo, muda a nossa maneira, né, nosso comportamento, quer dizer, é uma mudança que atinge não só o psicológico, essa coisa do pensamento, mas atinge o organismo fisiologicamente, né? A gente tem alterações significativas do ponto de vista de mudanças hormonais, né? Você imagina uma pessoa que é esportista, que tem o hábito de fazer a sua atividade, que não está podendo frequentar, por exemplo, né, um esporte. Você imagina a mudança hormonal que esse indivíduo sofre só com as mudanças de serotonina, endorfina, né, ocitocina, que são substâncias ligadas à atividade, né, até o humor, a questão social, né, de recompensa, o sistema de recompensa. Você imagina isso tudo, né, descendo Em assim. baixa, É exato. é inevitável uma alteração profunda, né? Quer dizer, é inevitável. O que a gente precisa fazer é administrar isso com criatividade, né? Buscar Exatamente. Aí alternativas. entra aqui essa questão da quarta onda da saúde mental, ela está em paralelo com a quarta onda da evolução também do negócio digital e da indústria de maneira geral. Porque essa mudança ela já vinha acontecendo nos últimos 20 anos, desde que a gente entrou nos anos 2000, desde que a gente entrou no século 21, vem sendo falado sobre o aumento do uso do home office, sobre atividades à distância, sobre a globalização de maneira geral. Agora, isso, cada país, cada região tem o seu tempo, cada cultura tem o seu tempo, cada área da indústria tem o seu tempo. Quem tem mais necessidade ou quem é mais voltado para a tecnologia consegue ter muito mais facilidade. Um Google, um Facebook tem muito mais facilidade do que, por exemplo, um hospital, que não tem como fazer trabalho à distância, um restaurante, que não tem como fazer trabalho à distância. E aí o que está acontecendo agora, ao mesmo tempo que tem essa mudança de saúde mental, de saúde emocional, é uma mudança drástica no mercado como um todo. Oi, pode falar, Diogo. Voltou? Deu uma parada aqui, pode falar, Deu estou uma ouvindo. parada, agora voltou. Então a Os gente vai ter últimos, uma os série. últimos 30 segundos que eu perdi, se você puder repetir. Tá. Então o que eu estava falando é que assim, a gente tem essa mudança de saúde mental, né, de questões mentais e emocionais, a gente tem uma mudança em toda a indústria, em todo o mercado. Então a gente vai ter agora, com a questão da pandemia, uma série de empregos, uma série de setores sendo literalmente dizimados da indústria. Algo que vinha acontecendo de maneira Minha função já, gradativa né? É, está sendo feito de uma maneira abrupta. E isso prejudica ainda mais o emocional da pessoa. Porque uma pessoa que estava se preparando para, por exemplo, deixar uma área daqui a 5 anos e está sendo obrigada a deixar a área agora, sem ter nenhum tipo de preparo profissional, financeiro, emocional, sofre bastante com isso. Por isso é que verdade. desde antes até da quarentena, eu comecei a fazer um trabalho de orientação de como a pessoa deve trabalhar pela internet, porque isso é necessário há muito tempo. A boa parte dos profissionais hoje em dia pode fazer esse trabalho à distância. A gente entende aqueles que não tem como. Eu não tenho como fazer um exame de um médico, por exemplo, só à distância. Eu posso ter uma consulta de conversa.
mas eu não consigo ter determinados exames à distância. Eu não consigo ir no restaurante à distância. Eu posso trazer o restaurante até mim, trazendo o prato, né, trazendo a refeição. Mas a atividade social eu não tenho. Então, são várias questões que precisam ser vistas, né? E isso tudo mexe com a saúde emocional das pessoas. Eu Porque a gente concordo tem com no você. Brasil uma quantidade muito grande de pessoas que depende de trabalhos que não pode ser feito à distância. E fora É, que a gente tem 25% da população que não tem acesso à internet. é E a nossa verdade. internet ainda é muito precária. A nossa internet ainda é muito ruim, né? É Além da verdade. gente ter uma internet muito ruim, ela é entregue com muito menor quantidade do que deveria. Porque eu não sei se você sabe, mas a partir do momento que você contrata um serviço de internet, um provedor de internet, um serviço de telefonia, a obrigatoriedade legal que a empresa tem com o cliente é de entregar 10% do contratado. Sim, sim. Já Imagina é se, previsto se até um. essa dificuldade. É, Exatamente. Imagina se um paciente seu contrata você por 10 meses e você entrega um mês e diz, já tá bom já, não é. precisa mais. São Né? as brechas, né, da deficiência de base, né? Não tem, concordo, não tem nem comparação com o Japão, Coreia do Sul, né? Quer dizer, vai comparar a nossa internet com essa galera, não dá, né? É outra coisa, outro Exato. mundo, né? Mas olha só, eu concordo que você estava falando dessa transição que já vem acontecendo, de fato, né? E outra coisa, eu observo, na minha prática, eu observo tudo à minha volta, assim, como até um olho clínico de pesquisa. Você imagina um centro do Rio de Janeiro, o centro nervoso ali, de uma cidade grande, né? Como o Rio, ali, em estações de metrô da Carioca, Cinelândia, aquele ponto importante, a quantidade de salas comerciais fechadas, né? E pasme você, com aluguel ao custo de R$ 200, R$ 250, né? Porque são salas que estão fechadas há anos e não alugam mais, né? E são nesse valor, não só porque não alugam, mas que quando alugam, os condomínios são exorbitantes, né? Exato. Então, então realmente, essa mudança é inevitável, né? Você Pois é. imagina se alguém vai manter uma sala funcionando com um custo alto, né? Se ele pode abrir uma videoconferência, atender um cliente virtual, né? Quer dizer, se o eixo dele, né? Se o ramo dele permite também esse tipo de atendimento, né? Exato, Olha, né? Quando. meu depoimento para quem está ouvindo é que eu estou exatamente no meio. Eu estou assim, como psicólogo, a gente consegue, né? Há uma regulamentação, há um olhar positivo do Conselho Federal, né? Dos conselhos regionais para o atendimento online. Então, isso já dá um respaldo importante e é possível. Eu tenho feito, né? Na verdade, a gente vem mantendo todos os nossos pacientes em atendimento. Mas, por exemplo, quando o assunto é aula de música, de técnica vocal, aula de canto, né, que requer essa presença mesmo, né, como um atleta precisa lá né, do obstáculo para saltar, precisa ali daqueles instrumentos, é a mesma coisa, eu me deparo com a impossibilidade, né? Não tem como criar muito alguma coisa ilusória em achar que uma aula de canto pode ser administrada via telefone celular, né? É, Porque a nossa percepção é diferente, né? O microfone achata a voz, a dimensão do real pro virtual, para esse tipo de coisa, é absurda, é enorme. é absurda. Ontem mesmo eu estava fazendo uma sessão com um cliente que é um paratleta de triatlon. Ele participa de competição de triatlon sprint. Ele é lá de Alagoas, mora perto de onde eu estou morando, em Alagoas, né? Apesar de que eu já não estou em casa desde janeiro, não consigo Ah, é? voltar para casa por conta da pandemia. E eu estava fazendo a sessão com ele ontem, até botei
um vídeo no YouTube, depois eu passo aí para o pessoal, está lá no meu YouTube, um resumo da sessão com ele, que é uma situação muito delicada. Primeiro porque ele depende de equipamentos especiais, porque ele é paraplégico, né? Ele é cadeirante. Ele é triatleta, então ele trabalha com corrida, ciclismo e natação. Mora no interior, então as piscinas estão fechadas, as academias estão fechadas, e ele não pode simplesmente correr na rua, porque por menor que seja o trânsito hoje em dia, ainda tem um fluxo, né? Então está sem acesso também a locais que sejam adequados para treino. Como é que um atleta desse consegue manter um ritmo de treino sem ter absolutamente nenhum tipo de equipamento necessário? Porque quando é para nós treinarmos para a saúde, é fácil eu fazer um treino em casa. Qualquer espaço, faço aqui na varanda, que é um espaço pequeno, eu consigo fazer, eu consigo me movimentar. Agora, o atleta que, além de ter equipamento necessário, equipamento obrigatório de treino, precisa da piscina ou precisa do mar, e no caso dele especificamente, que precisa de equipamentos adaptados, se torna inviável. Eu acompanho alguns atletas aqui pelo Instagram mesmo, e todos eles mostram o treino que eles estão fazendo em casa. Né? Aqueles que têm equipamento em casa ou que têm uma casa grande, beleza, é tranquilo de fazer. Agora não é o caso da grande maioria, principalmente de atletas de baixa renda, que dependem inclusive de bolsa do governo, da Bolsa Atleta, que é uma bolsa Uhum. que não paga nada, mal mantém a alimentação do atleta. Então isso se Imagina. torna muito delicado. E aí, nesse caso, tem o prejuízo dele como atleta e tem o prejuízo dele como pessoa, de maneira geral, por tudo isso que a gente está falando, né? Está confinado, está num ambiente mais delicado, não está tendo acesso a determinadas coisas, isso tudo é muito complicado. Então É. tem todo o home office, ele tem muitos benefícios, né? Quando eu comecei a trabalhar em 2014 com home office, eu levei um tempo para me adaptar. Você sabe como é que era a minha rotina em academia, 24 horas por dia, a gente se conhece há quase É, 20 anos. é verdade. E eu saí daquela rotina de 16 horas de trabalho na academia para uma rotina de 12 horas de trabalho sentado no computador. Então, o meu corpo sentiu, minha mente sentiu, tudo gerou impacto. E eu não sabia trabalhar com internet. Eu não sabia usar as ferramentas de rede social. Eu não sabia utilizar, fazer uma videoconferência com o Skype, que na época era a única opção que tinha. Eu não É. sabia fazer isso. Eu não sabia fazer o marketing digital. Eu levei tempo para aprender. Agora, o que está acontecendo com o home office hoje é que as pessoas estão sendo literalmente obrigadas pelas instituições e empresas a descobrir como trabalhar com a internet da noite para o dia. Pego como exemplo aqui a minha mãe, professora universitária, ela dá aula aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Quando entrou em período de quarentena, que todo mundo ficou em casa, teve um período que ficou parado, né, para todo mundo decidir, o governo e a instituição decidiu o que faria, até que retomou as atividades à distância. Só que Sim. retomou naquela assim, a partir de agora é aula online, a partir de agora é reunião online, a partir de agora é isso e aquilo. E antes, o horário que ela tinha, que era manhã e tarde na universidade, e não era todo dia, porque tinha dia que de manhã ela estava em casa, ou que à tarde ela estava em casa, agora é manhã, tarde e noite, com atividade, com orientação de aluno que está fazendo o TCC ou fazendo artigo, com reunião de coordenação, com reunião de professores, de corpo docente, com pesquisa científica sendo feita por conta do Covid também, porque ela é especialista em saúde coletiva, com várias situações que começaram a acontecer e que mudaram completamente a rotina dela. É. Agora é 24 horas por dia dentro de casa, porque ela já está, né, num grupo de risco, e ao mesmo tempo aumentou, quase que dobrou a carga horária de trabalho. Com muitas vezes, né, às vezes ela me chama para ajudar em algumas ferramentas que estão sendo utilizadas, em algumas plataformas que estão sendo utilizadas, e nem sempre eles podem utilizar as plataformas tradicionais, porque tem que ser a plataforma utilizada pela universidade, né, oferecida pelo governo, aquela coisa toda.
E, cara, eu vejo uma precariedade em algumas ferramentas e algumas plataformas utilizadas que não tem como você ter um trabalho de qualidade. E aí aquele trabalho que você faria em 30 minutos, 1 hora, se torna um trabalho de 3, 4, 5 horas extremamente exaustivo, É, extremamente estressante, o que prejudica mais ainda também o emocional da pessoa. E aí você é, imagina aquela pessoa que não tem acesso à internet, os alunos que não têm acesso à internet. A universidade pública tem muito aluno de baixa renda. Então ele não tem verdade. acesso à internet, seja porque mora no interior, seja porque não tem dinheiro para pagar a internet, ele está totalmente em desvantagem comparado àquele aluno que tem acesso à internet em casa. É, Então, o home office ele tem N benefícios, tem o conforto de estar em casa, tem a sua liberdade de poder fazer os seus horários, mas ele tem também as suas delicadezas, que é precisam verdade. ser Como que tá encaradas, que mudando, né? precisam ser vistas. É. É um ponto que está se colocando como desafio, né? Como é que vai ser para se equalizar essas diferenças, né? É muito difícil realmente imaginar isso, como um aluno que, por exemplo, não teve condição de ter acesso, né? Como é que se vai lidar com esse tipo de diferença, né? Pós-pandemia, né? Como é que a gente vai conseguir equalizar, medir, né? Deixar de uma maneira justa, mais justa possível, esse tipo de aproveitamento. E eu tenho visto, eu tenho colegas também que são professores universitários, e a queixa é a mesma, né? Eu acho que essa enxurrada de reuniões, né, quase que uma neurotização, né, do espaço virtual, ocorre justamente por essa dificuldade, por essa inexperiência mesmo, né? Uma Sim, falta de prática. Então fica todo mundo meio perdido, achando soluções, né, produzindo sugestões, um passando para o outro e apagando incêndio daqui e dali. Isso realmente toma tempo, né? Eu vejo que, às pois é. vezes, a pessoa que dava aula à noite até, sei lá, 9, 10 da noite, fica até alta hora da madrugada, né, conectado, resolvendo problema, atendendo um ao outro, né, desenvolvendo algum material para o dia seguinte. Agora, você imagina isso associado justamente com um ambiente dentro de casa onde nem sempre é possível você ter uma concentração, né, um silêncio para você se concentrar. Imagina isso associado a essas mudanças hormonais, né, orgânicas, a falta de sono, né? Pois é. Isso sem contar com a nossa indignação política, né? Sem colocar isso na equação, porque isso por si já é para matar, ó, todos Exatamente. nós, né? Então, o resultado realmente é preocupante, né? É preocupante, porque além disso, a gente vinha falando nos últimos anos sobre o aumento de casos de doenças como a depressão, por exemplo, os transtornos de ansiedade, né? O aumento de uso de drogas em pessoas que já tinham a predisposição, né, a determinadas substâncias. E aí essa equação é um tiro realmente, né, no pé, porque isso tudo aumenta, né? E aumenta Pois é. mesmo, é inevitável que aumente, né? A Sim. dúvida é, será que a gente consegue ajudar, né? Será que nós aqui que estamos nos propondo, profissionais de comunicação, a galera da sua área, pessoal de saúde, será que a gente vai conseguir, né, ajudar de fato, né, abrir espaços, mais espaços virtuais, né, nos colocarmos mais à disposição para esse tipo de auxílio? É uma questão, né? Eu tenho. É uma questão, e aí trago até aqui para a gente aumentar a positividade dessa nossa conversa. Uma coisa que é interessante nesse momento da pandemia é que nunca se teve, na nossa história, nunca se teve uma preocupação tão grande pela união e pela colaboração. Isso é É novo para a verdade. gente. É, Então, o que tem acontecido no mundo inteiro, o Brasil ele está sendo o único país que contesta a, a quarentena, né, o isolamento social, a necessidade do isolamento social,
e tem campanha para acabar com o isolamento e botar as pessoas na rua. Porque os outros países, né, eu que acompanho o mercado internacional diariamente, os outros países, o que tem acontecido é uma união das pessoas falando, fique em casa e a gente facilita a vida de vocês. Como? Curso online, aula online, show online, live com show, colaboração, ajuda pessoas carentes, ajuda a população mais humilde, a própria terapia online, sessões abertas, gratuitas, um monte de coisa. A gente está com uma enxurrada, até um excesso de atividades gratuitas que tem acontecido, tanto por profissionais que querem ajudar, quanto por profissionais que querem se dar bem e aproveitar, não, agora eu vou, né, me promover, porque as pessoas estão precisando de mim e vou captar meus clientes. Né? Em todos os lados, se está ajudando, beleza, esse é o objetivo. Mas isso é um lado muito positivo da história. A pandemia, ela está forçando as pessoas a se respeitarem, a se unirem. Ela criou um alerta de que é essencial a gente cuidar da saúde diariamente, não só no momento de doença. Que é essencial a gente cuidar da própria casa, da nossa higiene, a gente ter cuidados básicos que estavam sendo esquecidos, que estavam sendo abandonados. A sua fala me faz pensar, assim, uma coisa que eu vinha ano passado, assim, conversando com algumas pessoas, que, assim, é uma espécie de subutilização da internet, né? Ao mesmo tempo, assim, curiosamente, ao mesmo tempo que a gente tem na palma da nossa mão um mundo, né? Um Google, por exemplo, a gente tem uma quantidade de informações absurda na palma da nossa mão. É como se a gente, de repente, utilizasse aquilo que tem de mais simples e mais básico só, né? Justamente no acesso a esse tipo de poder que é dessa tecnologia. Então, é isso eu estou falando por quê? Porque eu vejo todo dia as pessoas falando que não conseguem, né? Não conseguem muito essa sugestão que a gente dá como dica, olha, procura utilizar a internet a seu favor, né? Da utilização da literatura, de cursos online, de buscar assistir um concerto via, né, ao vivo, ou um concerto, por exemplo, um teatro de ópera que está fechado, mas que está trabalhando, fornecendo esse tipo né, de arte, né? As pessoas estão com dificuldade. Né? É como se ainda tivesse uma resistência muito grande ao novo. Fred, eu acho que seu telefone está tocando, ele está cortando a chamada. Quase que uma melancolia, né? Pensando assim, a gente vê muito mais postagem do pessoal com saudade, por exemplo, do que as pessoas compartilhando. Poxa, como foi legal eu poder assistir um show ao vivo, como foi legal, né, ter um curso novo que eu fiz, ou ter desenvolvido uma atividade em casa que eu não sabia que eu poderia fazer, né? Pois Então, e isso tem acontecido muito, tem assim, só nesse que período. trabalhar com o que é possível, né? Por isso que eu falo, não há uma receita, mas, claro que a psicologia, né, essas nossas ciências todas estratégicas do conhecimento, da organizacional, isso tudo tem uma baita contribuição a dar para a pessoa se organizar melhor, né? Sim, sim. Quer dizer, a gente sabe que para um home office não é legal você acordar e ficar de pijama sentado trabalhando. A gente sabe que não é legal. Por mais simples que possa parecer, faz uma diferença enorme, né? Porque o fato de você estar ali sem incorporar um certo preparo, né? É como se você tivesse realmente que sair, né? Abrir a porta, sair, ir para o escritório. A gente precisa se aproximar o máximo possível para que essa transição aconteça, né? Exatamente. E também colocar porque os gatilhos de personagem distração e profissional. dispersão, se você tem a sua mesinha no canto da sala, tal, mas a quantidade de coisas que vão aparecer para dispersar você é uma coisa enorme, né? É telefone, interfone, é celular, rede social, é a criança do vizinho,
né? É tudo que vai acontecer no sentido de tirar você daquele foco ali, né, da sua produtividade. Então, haja realmente concentração, né? Haja desejo para mover a pessoa a essa produtividade. Que essa produtividade não fique tão afetada assim. A afetada vai ser de qualquer forma, né? Todos nós estamos sentindo. Mas reduzir os danos, né? Aquele É, velho assunto, aquele velho papo de redução, atitudes de redução de danos. Talvez isso seja exatamente. um Aí ponto por isso até, importante, né? por isso a importância da gente ter o que o Valkyrie acabou de colocar aqui no comentário, de você ter uma reestruturação da sua rotina. Essa rotina é essencial para a gente conseguir ter uma produtividade saudável, né? Para a É, gente conseguir ter um horário de trabalho e um horário de lazer, mesmo que eu continue no mesmo ambiente, né? Eu posso, inclusive, permanecer no computador, mas eu deixo de produzir, por exemplo, um artigo que eu estou escrevendo e vou passear no Facebook, ou vou assistir um Netflix, não tem problema. Porém, eu, na minha cabeça, preciso ter essa diferenciação, preciso ter esse espaçamento de o que é uma atividade e o que é outra atividade, o que é um horário e o que é o outro horário. Então, eu coloco, por exemplo, eu faço logo de manhã cedo a afirmação, que eu inclusive já publiquei aqui no meu Instagram, a imagem de como é que é a afirmação da manhã que eu falo para realmente conseguir equilibrar minha energia para aquilo que eu estou buscando, fazer uso de música para você entrar naquele ritmo que você quer, ou no caso eu utilizo muito frequência de solfejo, né, frequências quânticas para conseguir manter o meu foco no estudo, no trabalho. E aí, no momento que eu vou fazer outra atividade, vou lavar louça, vou fazer a barba, boto uma música animada para poder manter um alto astral, que isso ajuda bastante. Momento de meditação para conseguir também, né, e não só equilibrar, mas fortalecer a minha conexão espiritual e continuar fazendo um trabalho com produtividade e aumentar a minha energia também. Tudo isso é importante. Agora não adianta, como você falou no começo, né, não adianta a gente querer passar receita de bolo. Não adianta a pessoa querer copiar a minha rotina, porque a minha rotina foi estabelecida com anos de estudo, prática e trabalho, que é diferente da sua rotina, porque somos pessoas diferentes, que é diferente da rotina do Valquírio, da minha mãe, que está aqui, da Margarete, de qualquer outra pessoa. Então, isso é importante a gente ter. A gente conseguir definir o que é ideal para a nossa vida, para a nossa realidade. Aí entra uma coisa que eu acho muito legal na psicologia, na psicoterapia, no coaching, na mentoria, que é essa individualização. Hoje, a gente tem visto uma enxurrada de cursos online pré-gravados, né? Onde você compra o curso, ele já está pronto e você segue literalmente a receita de bolo. Eu trabalho com isso, sei como funciona, e essa receita de bolo ela é inclusive para aumentar as vendas, porque as pessoas querem o passo a passo formatado, né? A pessoa não quer saber quais caminhos ele pode seguir, ele quer saber qual caminho você diz para ele seguir, né? E isso é muito legal, porque a gente tem realmente uma quantidade muito grande de informação disponível que pode ajudar na nossa evolução. Hoje, todos os meus professores são internacionais, eu só faço curso internacional hoje em dia. Mas a gente tem uma quantidade enorme de profissional aqui dentro que ensina o básico que a gente precisa para qualquer área que você imaginar. E isso tem que ser explorado, isso tem que ser aproveitado, né? A internet, como a gente falou, não é só para brincar, não é só para ser subutilizada, a gente tem que utilizar de uma maneira produtiva realmente, de uma maneira... A gente tem um valor muito grande nesse aparelho daqui que a gente paga 2, 3, 4 mil reais nele, e numa internet que a gente paga todos os meses só para assistir Netflix, só para ver Facebook e Instagram, Ou né? para Só para jogar só, ver, né? Como eu tenho só visto para muito. jogar, só para ver piada no YouTube, né? Ou É, só para ver política. Não, a gente tem aqui literalmente o poder de transformar o mundo nas nossas é. mãos. E a gente tem que aproveitar isso. E nesse momento nós fomos forçados a nos interiorizarmos e a utilizarmos isso da melhor maneira, da maneira correta. E a É pensarmos no verdade. todo. Porque acabou a história de que não, eu moro em Alagoas, você mora no Rio, você mora
na China estamos separados. Não, estamos todos juntos. O vírus está mostrando isso, algo que a gente vem falando há tantos anos, há tantos milênios. Nós estamos todos conectados. Literalmente, não é conectado pela internet, é conectado pela energia universal. Então é essencial que a gente entenda essa união, que a gente entenda a participação que o outro tem na minha vida e que eu tenho na vida do outro. O que eu falo na internet, o que eu publico no meu Instagram, está afetando milhares de pessoas todos os dias. O que você publica está afetando milhares de pessoas todos os dias. Assim como o meu pensamento, a minha emoção está também afetando diversas pessoas todos os dias. Então esse equilíbrio pessoal não é só por mim, é por todos. Isso que é essencial a gente entender. Então, a partir do momento, né, voltando para o home office, a partir do momento que eu tenho o meu trabalho no home office, não é somente a minha produtividade ou da minha empresa, é um impacto que eu tenho na sociedade, é um impacto que eu tenho no mundo. É o que eu, Diogo, posso oferecer agora para facilitar a vida das pessoas aí do outro lado do telefone, do outro lado da tela, que de repente estão num momento de fragilidade emocional tão grande que precisam de uma palavra positiva, que precisa de um vídeo, que precisa de uma live, que precisa de um apoio, e que de repente ela não tem esse apoio de quem está do lado dela. E a gente pode oferecer isso através do trabalho em home office. Muita coisa ainda vai mudar, muitas águas ainda vão rolar, né? Muita coisa está acontecendo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e só vai acontecer aqui no segundo semestre. É verdade. E a gente precisa se preparar para isso. Eu passei a fazer muito curso internacional porque eu vi o quanto que eles estão à frente da gente. Então, se eu faço um curso internacional, eu consigo me antecipar. Eu consigo trazer essa informação para ajudar as pessoas aqui antes do que acontece. Tanto é que isso que é a questão de amadurecimento mesmo, né? As pessoas, o nosso país ainda é muito pouco maduro do ponto de vista do consumo, né? Do acesso a que conteúdo ter acesso, né? Então não é à toa que o tipo de debate, né, polarizado, o tipo de interesse por um BBB da vida, por o que o vizinho está fazendo dentro da cozinha dele, por uma fofoca que o programa faz, é muito maior, é infinitamente maior do que alguma coisa que saia desse tipo de abordagem, desse tipo de vivência. Né? Agora, é um trabalho a se fazer. Né? Eu queria aproveitar o gancho que você falou aí um pouquinho sobre a questão do comportamento. Essa questão da oportunidade, a gente fica muito falando sobre, quer dizer, 99% que a gente vai falar são os estresses que a quarentena está causando, né? O mal-estar, dificuldade. Agora, olha só que curioso. Você imagina uma família, né, que tem lá suas dificuldades, tem um filho lá que tem dificuldade de comunicação com o pai ou com a mãe, né? E que, por isso, acaba tendo a maior parte do seu tempo fora de casa, estabelecendo uma rotina, não ficando em casa o máximo possível, nos finais de semana, nas atividades. E aí a coisa vai indo, né? As coisas vão sendo levadas nesse ritmo, como uma espécie de negação ou de fechamento para enfrentar uma dificuldade, uma mágoa, um ressentimento, né? Olha, a oportunidade que a gente está tendo agora, quando a gente se vê, né, confinado, sem muita opção, né, sem ter para onde ir, e quando, de repente, no final das contas, ao enfrentar uma dificuldade possível que há na relação, eu estou falando de pai, de mãe, de casal, né, de irmão, com tudo, a oportunidade que a gente tem
de perceber, puxa, como foi bom enfrentar isso, como eu me livrei desse peso, né? Como é que eu poderia ter resolvido isso há muito mais tempo, a ter me sentido muito melhor antes, né? Quantos anos eu fiquei sem querer ver, sem querer enfrentar, falar, resolver logo isso. Então, o que eu tenho falado no final dos nossos assuntos, e a gente já está se aproximando dos 10 últimos minutos, passa rápido, né? É dessa oportunidade que a gente tem, né? São os males De, que vêm para bem. de enfrentar a coisa e, bom, se há esse problema, vamos ver o que a gente pode fazer então, né? Para colaborar, melhorar. E aí, sim, é claro que é um benefício. Não há de ser só uma tragédia, né? O confinamento. Eu acho que pode acontecer, sim, no sentido de enfrentamento, primeiro, e no segundo ponto, de autorreflexão, né, de autoconhecimento, de você estar em contato com, com as pessoas de uma forma mais profunda. Eu posso te dar um depoimento pessoal, que eu estou aqui há mais de 2 meses em Araruama, e eu nunca tive uma convivência tão íntima, tão próxima, por exemplo, com meus sobrinhos, cada um tem 20 anos, 21 anos, né, estão nessa faixa etária. E como está sendo bom esse aprofundamento, essa intimidade, esse conhecimento a fundo que eu nunca tive, né? No outro dia eu descobri que eu tenho aptidão para jardinagem, mexer em grama, jardim, plantar, mas eu descobri isso fazendo, né? Então, uma alternativa. Exato. A gente tem que aproveitar realmente esse momento para explorar o que ele está trazendo de positivo. Né? Agora A você, oportunidade do como autoconhecimento, a oportunidade é, do autodesenvolvimento, isso é essencial. uma curiosidade que eu tenho, assim, você como profissional, você provavelmente conversa com muitas e atende muitas pessoas. Qual é a principal queixa que você tem ouvido aí desde o início da quarentena e com a intensificação da quarentena? Então, tem algum tempo já que o meu foco de trabalho tem sido atender empreendedor. E uma coisa que eu tenho direcionado é o empreendedor que ele quer se transformar, ele quer mudar a área, né? Ou ele quer sair da área que ele atua e trocar de área, que foi o que eu fiz há 6, 7 anos atrás, ou ele quer se reinventar. Por quê? Por algo que está acontecendo de maneira muito clara nesse momento de transição que a gente está passando, vou botar assim, interplanetária, que é a Sim. busca pelo propósito. As gerações passadas tinham uma formação e seguia naquela formação até se aposentar. A nossa geração já começou a mudar isso, Vai mudando, porque eu mudei de área, por exemplo, foi um impacto para muita gente, fui criticado por muita gente, mas eu sempre fui cabeça dura também, sempre fiz o que eu quis e ponto final, é, e sempre busquei inovação. é. Agora, as gerações atuais, né, o pessoal mais novo, não Mudam de quer ser carreira mesmo. obrigado a fazer algo. Ele quer fazer por prazer. É. O Ele quer número de fazer mudanças de aquilo carreira atual é 10 vezes maior do que antigamente, nas muito gerações maior. há 30, 40 anos, né? É, Então, hoje, a média é de 5 a 6 mudanças ao longo da vida, de ao carreira. longo da vida. É Pois é, interessante, né? antigamente não tinha nenhuma. Né? Há 30 anos atrás não tinha nenhuma mudança. Então, o que Não, tem era uma coisa. acontecido é a pessoa que quer trabalhar, ela não sabe como trabalhar na internet. Então, entra nesse nosso assunto aqui do home office. Ela quer trabalhar pela internet, mas ela não sabe usar as ferramentas, ela não sabe fazer marketing, ela não sabe fazer venda, ela não sabe utilizar as estratégias adequadas para hoje em dia, ela não sabe como gerar conteúdo, ela não sabe como fazer uma live. Então, ao mesmo tempo que eu entro no coaching para mudança de comportamento, reprogramação mental, equilíbrio emocional, é, estratégia de desenvolvimento pessoal e profissional, eu entro também com um processo de mentoria de negócios, onde a pessoa ela vai estruturar o negócio dela, eu digo que ela vai criar negócios extraordinários, que é o Sim. que? É fazer com que o seu negócio venha para o mundo virtual
impactando diretamente o público que você quer atingir. Não é todo mundo, não adianta eu achar que eu vou falar com todo mundo, porque eu não vou falar com todo mundo. Eu vou falar com o meu público, eu vou direcionar para o meu público. E aí eu preciso saber quem é o meu público, como eu vou atingir o meu público. Aí entra num processo de autoconhecimento, num processo de conhecimento do mercado, de conhecimento das ferramentas, de pesquisa de mercado, de definição de negócio, de estratégias de negócio, de estratégia de marketing, de estratégia de venda. Tudo isso em conjunto, tudo isso se comunica. O que antes era feito por vários setores, né? Você tinha um setor de venda, setor de marketing, setor de publicidade, setor de criação. Hoje, uma pessoa consegue fazer quase tudo por conta das ferramentas que a gente tem disponíveis. Né? Eu não sou designer, mas todas as artes que você vê no meu Instagram, quem cria sou eu. Sim. Eu uso o Canva, que é um aplicativo gratuito, extremamente fácil de mexer, que eu quebrei a cabeça para aprender, né, a mexer direitinho, e hoje faço muito bem. Aí, eu quero eu editar um vídeo. Eu edito vídeo hoje. Eu não sou profissional de edição de vídeo e eu nem gosto. Mas eu edito vídeo. Abro aqui um aplicativo gratuito que tem na internet e faço uma edição simples de vídeo. Óbvio que eu não vou fazer uma produção hollywoodiana, mas eu vou fazer uma produção que entrega o conteúdo necessário. Então são aprendizados. E ai de nós se a gente não aprende, né? Ai de nós se a gente não aprende a fazer isso. Porque quando eu não sabia fazer, eu dependia o tempo inteiro de outra pessoa. E isso me gerava custo financeiro e custo de tempo. Porque eu tinha que negociar com a pessoa, eu tinha que dizer para a pessoa o que estava dentro da minha cabeça. E você sabe que isso não é fácil. Né? Eu falar para a pessoa como que eu quero a imagem, como que eu quero o vídeo, como que eu quero o livro, como que eu quero o conteúdo, isso demanda tempo, isso demanda debate, isso demanda uma série de coisas. Então, eu fui obrigado a aprender determinadas coisas para conseguir fazer no meu trabalho. Agora, o meu trabalho funciona bem eu estando sozinho. Eu posso trabalhar em equipe? Posso, e adoro trabalhar em equipe. Mas eu também posso trabalhar sozinho. Você também pode trabalhar sozinho, como você também pode trabalhar com equipe. Mas alguns profissionais dependem de equipe. Aí volta na questão da comunicação, volta na questão do autoconhecimento, volta na questão do equilíbrio, né, da humanização. O trabalho hoje em dia, ele obrigatoriamente tem que ser humanizado. Você pode trabalhar com tecnologia, não importa, mas ele tem que ser humanizado. Uma frase que eu utilizo muito desde a época que eu comecei a trabalhar com coaching executivo. Personalizado, quase. Personalizado, customizado. Eu falo o seguinte: todo negócio é feito de pessoas, por pessoas, para pessoas. E é isso que a gente tem que ter em mente em qualquer trabalho que a gente fizer, em qualquer negócio que a gente fizer. Então, a minha última fala aqui, que a Fabiana já falou que está acabando. 5 minutos. Todo negócio é feito de pessoas, por pessoas, para pessoas. Quando a gente coloca isso em mente, quando a gente coloca isso na cabeça, tudo vai fluir com muito mais naturalidade e a gente vai ter muito mais produtividade. Verdade. Bom, Diogo, é sempre, olha, muito bom conversar com você. Fazia tempo que a gente não batia um papo. Eu espero que esse seja o primeiro de vários outros, né? Vamos aproveitar. A gente se acompanha aí em carreira desde o início, né? Como você falou, já há muitos anos, fizemos palestras juntas, presenciais e tudo, né? Em outra época das nossas vidas. Mas eu acho que a experiência é positiva. O comentário aqui dos nossos colegas que estão assistindo, eu estou vendo aqui todos corroborando, né? Que a gente está falando, assim, dizendo é isso mesmo, poxa, na prática, as descobertas, as possibilidades. Então, acho que não tem nenhuma pergunta aqui que a gente tenha deixado de responder, mas eu acho que o nosso papo colaborou, né, nesse sentido. Espero que as pessoas que possam assistir agora, deixar nosso papo salvo aqui, né, possa ajudar, seja mais um canal de ajuda